Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo maravilhoso. Abrimos os nossos olhos para exaltar o teu nome e convidar a tua presença. Senhor, manifesta a tua glória em nós, toma conta de todo o nosso ser, ilumina a nossa mente, traz revelação para nós, nos ajuda a usar a tua palavra, nos ajuda a receber a tua palavra, nos ajuda a martelar as estacas com a tua palavra. Queremos ter uma casa segura, uma família segura, uma vida segura, precisamos ter bases seguras, fundamentos sólidos. Queremos que a nossa mentalidade esteja confiando na palavra de Deus, esteja fundamentada em princípios eternos, duradouros, sólidos, que vão nos levar ao crescimento e à prosperidade. Vai adiante de nós, Senhor, que toda língua que se levantou contra nós caia por terra, que toda arma que estava em curso seja desmantelada, que aquilo que ousou vir contra nós por uma porta, que fuja por 7 portas. Coloca anjos nos guardando, anjos guardando os nossos, que tudo que nos diz respeito esteja debaixo do sangue de Jesus. Olha a nossa frente, a nossa direita, a nossa retaguarda, a nossa esquerda. Também envia as conexões e as oportunidades de todos os lados que venha para nós e para o nosso crescimento neste dia, em nome de Jesus. E a palavra que eu quero consagrar esse estudo está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentem-se com as coisas que têm, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus para nós é: não se preocupe, confie em Deus. Neste dia, não se preocupe, confie em Deus. Nesta situação, não se preocupe, confie em Deus. Nesta semana, neste mês, neste ano de 2024, não se preocupe, aprenda a entregar tudo nas mãos de Deus. Vamos entender o que Deus está falando nessa palavra. Quando ele diz, seja a vossa vida, ele está dizendo, seja tudo que diz respeito à nossa caminhada, à nossa jornada, seja o nosso caráter, seja os nossos pensamentos, seja a nossa disposição moral, seja tudo que está conosco, sem avareza, sem ranzizice, sem mesquinhez, sem coisas pequenas. Quando ele fala, contentem-se com as coisas que vocês já têm, porque ele é Deus, porque Deus, o próprio Deus já disse, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele está nos levando a olhar para a situação que já temos, com cautela, com calma, com análise, não ficar insatisfeito. A insatisfação vai ser a mãe do pecado. A insatisfação vai fazer a carne se mover com pressa. A insatisfação vai fazer a carne ser imprudente. A insatisfação vai fazer você fazer algo que vai se arrepender. Ele diz que é para você olhar, é para você agradecer ao que você já tem. Olhe ao seu redor, agradeça pelo que você já tem. Aí ele vem dar os motivos, porque o próprio Deus já garantiu que nunca vai deixar cada uma de nós, que estará conosco até o final. E em nenhum momento ele vai nos deixar sem ajuda, ele não vai nos desapontar, ele não vai relaxar a mão dele para todos aqueles que estão clamando, orando, pedindo e suplicando a sua ajuda. Significa que a situação que nós estamos não vai ser eterna, não vai ser permanente. Nós vamos receber graça, vamos receber favor, vamos receber encorajamento para ampliar, para melhorar, para construir. Nós vamos botar a mão no machado, a mão no arado, vamos trabalhar, e com o nosso trabalho Deus vai abençoar. As poderosas mãos de Deus, as poderosas bênçãos de Abraão vão recair sobre o nosso trabalho. Eu não sei como foi a sua estrutura de vida, de acordo com como foi a nossa infância, nós somos levadas a desenvolver uma estrutura de pensamento, uma série de conceitos que formam as nossas crenças. Nós estamos trabalhando para reprogramar as nossas crenças, deixar as nossas crenças iguais às crenças de Cristo, acreditar no que Cristo acredita, viver como Cristo vive, pensar como Cristo pensa, agir como Cristo age.
Eu lembro muito bem que eu fui muito estressada. Durante muitos e muitos anos, eu não conseguia parar de pensar em como nós íamos dar conta de fazer os pagamentos normais, rotineiros, conta de luz, de água, como íamos pagar a escola dos filhos, como íamos ter o dinheiro para as feiras, para fazer compras, para comprar roupa e às vezes até para fazer alguma festa de aniversário para as crianças ou para fazer alguma viagem, mesmo que fosse pequena. Aquilo estava sempre trazendo muita angústia, muita preocupação. Até que eu li a palavra de Deus várias vezes, entendi que a preocupação era um vírus. Eu entendi, mas eu não conseguia ainda reprogramar a mente. Eu lembro bem de algo que aconteceu que marcou a decisão que eu tomei de obedecer a Cristo, de confiar na palavra de Deus. Eu era dependente de um cartão da minha mãe que eu só usava em extrema necessidade para os filhos. Eu comprava alguma coisa naquele cartão quando realmente eu precisava comprar e eu procurava comprar muito pouco e ela sempre pagava a fatura do cartão. Não lembro o que aconteceu, nem perguntei para ela o que aconteceu, mas um determinado dia ela me liga dizendo: chegou a fatura do seu cartão, estou passando na sua portaria e deixando aí para você pagar. Eu já vivia estressada com as minhas outras contas. Eu só usava esse cartão quando era realmente fora do nosso orçamento, porque eu sabia que ela pagava aquilo e eu usava muito pouco. Mas quando ela disse que ia passar para deixar para eu pagar, eu disse: meu Deus, eu mal estou dando conta de pagar as outras contas. Se eu já comprei aí é porque eu não ia ter o dinheiro. Mas eu não vou dizer a ela que eu não tenho o dinheiro, não. Se ela está deixando aqui, vou pagar a fatura e vou dar um jeito de confiar que o Senhor vai me ajudar a pagar. Quando eu peguei a fatura, eu lembro até hoje, era 900 e poucos reais, era bastante dinheiro. Aquilo deu um soco no meu estômago. Mas foi suficiente para eu continuar orando e dizendo: Senhor, eu vou confiar na sua palavra, eu vou confiar na sua palavra. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou orando e eu estou suplicando. Eu vi na sua palavra que o Senhor não vai relaxar a sua mão, que o Senhor não vai me desapontar. Até hoje eu estava confiando na minha mãe, agora eu quero confiar no Senhor. Então a minha pergunta para você é: em quem você está confiando? Quantas vezes nós estamos colocando a nossa confiança em pessoas de carne e osso? Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança no dinheiro do marido, na ajuda que vamos receber do governo, em algo que vai chegar para nós e a nossa confiança está nesse algo ou nessa pessoa. Aquele dia foi muito marcante, porque foi o dia que eu escolhi que dali para frente as minhas finanças eu ia confiar em Deus. Se algo desse errado, eu ia para Deus. Se algo desse certo, eu ia agradecer a Deus. O que quer que seja que eu estivesse precisando daqui para frente, eu decidia não ser mais aquela pessoa que vivia angustiada e preocupada. Foi fácil? Não. Por quê? Porque a minha mente era viciada em ir para um lado e ir para o outro, ir para um lado e para o outro, tentando eu mesma achar a solução. As minhas finanças, as finanças da minha casa, não tinham uma solução que a Ana Cláudia pudesse dar. Eu precisei entrar nessa circunstância, nessa situação, admitir que não tinha como eu e o meu marido juntos colocar em ordem as nossas finanças. E finalmente entregar a Deus todos os dias aquela planilha, todos os dias aquilo que me atormentava, todos os dias as contas que estavam no negativo, todos os dias decidi que eu não ia deixar mais a mente ficar tirando a paz. Todas as vezes que o diabo trouxesse aquele pensamento, eu ia entregar para Deus. Foi fácil? Não. Foi repetitivo? O processo foi. E foi muito louvável. Hoje eu respiro fundo e agradeço a Deus por eu ter passado por isso e por eu ter vencido essa etapa. Outros processos chegaram para a minha vida, claro, porque nós estamos em crescimento. A oposição faz parte do crescimento. A oposição é usada por Deus para nos levar a tomar decisão. O que é que está se levantando na sua vida contra você? É isso que você precisa entregar a Deus. É isso que Deus está esperando que você convide Ele para que Ele venha lhe ajudar a administrar, que Ele venha lhe ajudar a lidar. Não deixe mais o diabo roubar a sua paz. Olha, o diabo jogava um monte de pensamento lixoso na minha mente. Ela ficava o dia inteiro ocupada com os pensamentos do diabo e eu não desfrutava do meu dia. Eu não desfrutava a companhia do meu marido. Eu não desfrutava a companhia dos meus filhos. Eu não desfrutava a vida. Será que isso não está acontecendo com você? Será que pensamentos ruins estão assolando a tua mente a ponto de você não estar aproveitando o seu dia, não estar aproveitando
aproveitando a sua casa, não está aproveitando o seu marido, não está aproveitando os seus filhos do jeito que eles estão. O versículo não diz que nós vamos aproveitar e ficar contentes quando tudo estiver perfeito. Ele diz: contentai-vos com as coisas que vocês têm, porque Deus tem falado: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te desampararei. Quantas vezes o nosso casamento está com algumas rupturas, está com algumas falhas, e por causa dessas rupturas e dessas falhas, nós deixamos de aproveitar ele. Nós simplesmente só enxergamos as rupturas, as falhas. Eu só enxergava que a gente não conseguiria nunca pagar, e aquilo não deixava eu desfrutar o marido. Ao contrário, eu só tinha olhos de cobrança, de acusação, de dor. Nós precisamos entregar o que quer que seja a Deus para começar a aproveitar o dia, começar a aproveitar o marido como ele está, até que Deus vai transformando o nosso interior. Nós vamos nos tornando mais leves, mais alegres, mais felizes. Isso vai contagiando também o nosso marido, os nossos filhos, a casa vai podendo respirar paz. Quando nós não temos paz dentro de nós, o nosso ar sai quente, as nossas palavras saem apressadas, saem inquietas, saem aborrecidas, saem irritadas. É uma atmosfera ruim que nós mesmos estamos jogando dentro de casa. Quando nós permitimos a palavra entrar em nós, mudar a nossa mente, reprogramar a nossa mente, desta forma nós reprogramamos a maneira de respirar, a maneira de falar, o tom das palavras que falamos. Nós passamos a aproveitar a vida, aproveitar o dia. Olha, quando eu comecei a ler o livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, é por isso que eu escolhi esse livro, para muitas e muitas vezes ler ele. Ele me mostra todas as vezes como eu fui roubada, muitas vezes por ter uma maneira de pensar errada. Como nós precisamos pensar, como Cristo nos leva a pensar. Ela fala que aconteceu o mesmo com ela. Ela também era dominada por uma série de pensamentos negativos. Parecia uma tela de cinema só do mal que passava na sua mente. Ela pensava que iam tomar a casa dela, iam tomar o carro deles, que na frente dos parentes e dos amigos eles iam passar vergonha, eles iam ter que pedir ajuda financeira a pessoas, e ela ficava procurando a quem ela ia pedir, ela não conseguia encontrar. O cenário era sempre ruim, era sempre negro, um filme de terror que passava na mente de Joyce Meyer. Enquanto isso, o marido dela, David, sabia orar, sabia entregar a Deus, sabia usufruir o dia, ele sabia ir brincar com as crianças, eles têm 4 filhos, ele sabia se divertir no meio de uma situação que não era uma situação completamente favorável, mas como ele poderia estar se divertindo e ela está ali se preocupando? Isso ainda angustiava ainda mais, até que ela começou a entender que o que estava acontecendo é que o marido dela já tinha aprendido a pensar como Jesus. Ele não era um homem relapso, ele não era um homem que não estava enxergando o que eles estavam vivendo. Ao contrário, ele conhecia um Deus que prometia cuidar deles, que prometia trazer uma situação melhor, apesar do que eles estavam vivendo, e que ele poderia usufruir a vida e passar para os filhos uma tranquilidade e não um clima de terror. Quando ela começou a entender que ela estava comendo a comida do diabo. O diabo tinha oferecido pensamentos ruins, cenário ruim, sentimento ruim, e ela pegava tudo aquilo e ficava triturando, repetindo aquela cena, repetindo aqueles pensamentos. Ela se angustiava, ela gritava com o marido, ela gritava com os filhos, ela era impaciente, ela achava que ela estava carregando a responsabilidade da casa, quando de fato aquilo não era carregar a responsabilidade, era carregar o cuidado. E Deus falou que nós não devemos carregar o cuidado das nossas vidas. É pesado demais para nós. Deus nos pediu para jogar sobre ele, lançar sobre ele todos os nossos cuidados. Quando Joyce finalmente atinou, ela começou a praticar. Para ela também foi um processo. Então eu não tenho vergonha de dizer que para mim foi um processo, e que em algumas áreas continua sendo um processo. Para Joyce foi um processo tão enriquecedor que ela escreveu um livro para ensinar outras pessoas que sofrem do mesmo cenário negativo, do mesmo cenário mental negativo. Ela percebe que ela desperdiçou noites, ela desperdiçou dias, ela desperdiçou anos de convívio harmônico com o marido, de convívio harmônico com os filhos,
Quantas de nós não está desperdiçando o que nós temos porque ainda não está perfeito como nós queremos? Então vamos lá, entregar tudo que está desarmônico, tudo que está caótico, entregar a Deus, agradecer pelo que já temos, o marido que ainda está em casa, os filhos que ainda estão em casa, vamos agradecer o trabalho que nós temos, talvez não seja o melhor salário do mundo, mas vamos agradecer por ele e vamos pedir que Deus amplie, que Deus nos mostre como podemos ser favorecidas, como a graça de Deus pode chegar até nós. Precisamos entender que o tempo é um presente precioso que Deus nos dá. Não podemos desperdiçar o nosso tempo com os pensamentos do diabo, com preocupação, com angústia, com dor, com tristeza. Quando deixamos isso entrar, isso contamina todo o nosso ser, contamina toda a atmosfera da nossa casa, contamina os diálogos, contamina as decisões, contamina o hoje, contamina o futuro. Nós precisamos usar o dia de hoje com sabedoria. Cada dia não vai se repetir, cada hora passada não vai voltar atrás. O tempo que nós usamos não tem como ser resgatado. Precisamos compreender e viver que Deus vai satisfazer os nossos cuidados, as nossas necessidades. Deus tem maneiras diferentes de fazer isso. Precisamos ser fiel no pouco, agradecer pelo cenário atual, para que Ele possa ampliar esse cenário e nos colocar num cenário favorável. Deus não vai falhar, nem vai nos abandonar. Entretanto, precisamos fazer a nossa parte. Não podemos querer fazer a parte de Deus, nem querer fazer a parte do nosso marido e do nosso filho. Precisamos entender exatamente qual é a nossa parte e fazer ela. Orar, viver bem, desfrutar a vida, cuidar do nosso dia, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. A carga que Deus nos dá para carregar, essa é a que nós vamos carregar. A demais carga do cuidado, Deus que vai carregar. Se nós insistirmos em carregar o que não é nosso, vamos nos quebrar debaixo do peso excessivo. Olha, o segredo está no Salmo 37:30. Confia no Senhor e faze o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Vamos destrinchar aqui. Confiar no Senhor é confiar que Deus sabe melhor, faz melhor. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Eu preciso exercitar a confiança. Número 2, eu preciso continuar a viver fazendo o bem. Algumas pessoas param de cuidar de si, param de cuidar da casa, param de fazer o bem a outras pessoas. Fazer o bem começa em mim mesma, cuidar da minha mente, cuidar dos meus pensamentos, cuidar dos meus sentimentos, cuidar da minha saúde, cuidar da minha casa. Aí eu vou expandendo, cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus vizinhos. Eu sigo a vida fazendo o bem. Número 3, habitar na terra significa ocupar, povoar, se espalhar. Não é para eu me encolher, é para eu seguir vivendo um dia após do outro, me espalhando, indo aos lugares que Deus me bota para ir, ainda que seja ir para o hospital. Lá no hospital ontem com o meu pai, eu encontrei uma pessoa, eu acredito que foi Deus que me botou para encontrar, que ela já estava com a mãe dela internada, e a mãe dela está num estado terminal. Era para eu dar uma palavra de ânimo para ela, uma palavra acolhedora, uma palavra de ajuda. Então, aonde Deus nos bota, precisamos estar atentas como nós vamos fazer a tarefa de Deus ali. Então precisamos confiar em Deus, continuar vivendo todos os dias da nossa vida, fazendo bem a nós mesmas, a nossa casa, aos nossos e a outras pessoas. Habitar a terra, e é responsabilidade número 4, nos alimentar da verdade. Nós precisamos todos os dias comer a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Os conceitos de Deus são a verdade. Os paradigmas de Deus são a verdade. Nós precisamos que a iluminação entre, que nós peguemos o nosso pensamento errado, joguemos fora e peguemos o de Deus. Eu tive que jogar fora, que se preocupar com a família, que se preocupar com as finanças era fazer o que eu fazia. Aquilo estava errado, aquilo destruía comigo, aquilo destruía a minha maneira de falar com meu marido, aquilo destruía o casamento, aquilo destruía os filhos. Eu tive que pegar o que Jesus fala. Descanse, viva um dia após o outro. Eu estou cuidando de você. Seja grata pelo que você já tem. Abra sua despensa, agradeça. Mas, Senhor, só tem um ovo. Agradeça pelo um ovo. Use a criatividade. Faça o que dá para fazer com esse um ovo e aguarde o que eu vou fazer. Então, nós precisamos abrir as nossas despensas, abrir as nossas casas, agradecer o que já está dentro dela, agradecer o conhecimento que Deus já botou dentro da nossa mente, a palavra que Ele já botou, os conceitos que Ele já botou, usar.
Precisamos usar o que Ele já nos deu para chegar o próximo, para chegar o novo. Precisamos estar usando o que Ele nos deu. Precisamos estar usando o descanso dEle. Precisamos estar usando a paz que Ele nos dá. Precisamos estar usando a sabedoria que Ele nos dá. Precisamos estar convictas que precisamos cuidar de nós e da nossa saúde, fazer os nossos exames, fazer exercício físico. Precisamos estar inteiras e bem para estar habitando a terra, para estar ocupando, povoando, se espalhando, crescendo. Precisamos continuamente nos alimentar da palavra de Deus, das orações. Precisamos continuamente utilizar tudo que Ele nos deu para expandir. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus maravilhoso. Obrigada porque a cada dia o Senhor está trazendo revelações poderosas, revelações transformadoras. Essas revelações mudaram completamente a minha maneira de ser, de viver, de existir. Mudaram a maneira de eu falar comigo mesma, mudaram a maneira de eu falar com o meu marido, mudaram a maneira de eu falar com os meus filhos, mudaram a maneira de eu falar com outras pessoas, mudaram a maneira de eu olhar para o mundo, a maneira de eu olhar para as coisas, a maneira de eu olhar para as finanças, a maneira de eu me comunicar comigo e com os outros. E isso me permitiu expandir, crescer. Que o Senhor faça o mesmo por cada uma das minhas irmãs. Que a revelação esteja vindo como luz, que a revelação esteja vindo de forma transformadora, que a tua palavra, que os teus conceitos sejam os nossos conceitos, que possamos cuidar muito bem de nós, que possamos cuidar da nossa alimentação, que possamos cuidar de exercício físico, que possamos cuidar do nosso corpo, que possamos cuidar da nossa mente, que possamos cuidar das nossas emoções, que possamos dentro da nossa casa criar uma atmosfera favorável para que o reino de Deus se manifeste, uma atmosfera de paz, uma atmosfera de harmonia, uma atmosfera de crescimento, de alegria, de satisfação. Senhor, entra com satisfação na vida das minhas irmãs. Que possamos banir de uma vez por todas a insatisfação, que possamos banir de uma vez por todas as atitudes imprudentes, as atitudes que são rápidas demais a tomar decisões que depois vamos nos arrepender, que possamos pensar, ponderar, ser sábias. A tua palavra diz que a mulher sábia constrói a sua casa e a tola com as próprias mãos derruba a casa. Deus, nós queremos a tua sabedoria. Nós queremos construir uma família sólida, debaixo de princípios eternos e sólidos. Nós queremos paz, nós queremos alegria, nós queremos felicidade, nós queremos diálogo no nosso lar. Que tudo isso seja bem-vindo para fora das nossas vidas. A insatisfação, a intolerância, a impaciência, para fora das nossas vidas, as reclamações e as críticas, de uma vez por todas, em nome de Jesus. Minha querida irmã, seja uma mulher abençoada, seja uma mulher abençoadora. Aonde você está, pense corretamente, fale corretamente, haja corretamente, faça o bem. Passe a sua vida pelo filtro do bem. Isso vai fazer o bem a você, isso vai fazer o bem ao outro, então vá adiante. Não, isso prejudica o outro. Pare, não faça. Faz o bem, você passa adiante e segue. Não faz o bem, estanca, para em você. Em nome de Jesus, deixa o seu joia, o seu legal, aperta o seu dedão aí no YouTube e transmite essa mensagem para outras pessoas. Copia o link e envia para os teus contatos do WhatsApp. Vamos expandir o reino de Deus, vamos espalhar as boas notícias. Confiar no nosso Deus, fazer o bem, habitar a terra, nos alimentar da verdade. Voltemos amanhã para continuar o processo.